De a gente conversar com o nosso amigo Chicão, eu queria fazer aqui um comentário, Ricardo Santos, para a gente iniciar o nosso programa, a respeito da cobrança que o governador Flávio Dino está fazendo e voltou a fazer novamente, agora há pouco, nas redes sociais, que é cobrando a lista dos tais 400 fantasmas, né, que seriam pendurados lá para as bandas da Secretaria de Estado da Saúde, comandada lá pelo advogado Carlos Lula. Então o governador ele está incomodado com isso, né? Dá para se perceber que ele está incomodado com essa questão dos 400 fantasmas, que já estão chamando de o bonde dos 400. O povo não perde a oportunidade aí para tirar sarro, né? Para fazer gozação, que embora seja com coisa séria, mas acaba sendo uma coisa tão absurda, acaba sendo uma coisa tão assintosa, né, para a sociedade, que ou se chora, ou se lamenta, ou se gosta, ou se procura brincar de alguma forma, se é que se pode brincar com um assunto dessa magnitude. Mas o fato é que já chamam de os bondes dos 400, e bonde no sentido porque realmente estavam lá muitos dos quais talvez sem ter a menor condição técnica para ocupar cargos, talvez sem nenhum tipo de qualificação profissional, sem nenhum conhecimento da área pelas quais estavam recebendo dinheiro pela Secretaria de Saúde, que é uma das pastas mais sensíveis de qualquer administração pública, seja em qualquer nível for, seja no nível municipal, seja no nível estadual e, sobretudo, em nível federal. Mas está aí o governador, ele está cobrando da Justiça Federal, cobrando da Polícia Federal os tais 400 fantasmas. Eu, particularmente, Ricardo Santos, eu estou achando que o governador está usando, digamos assim, de uma estratégia que é a seguinte: posso estar enganado, evidentemente, apenas uma impressão que eu tenho disso. Ao cobrar os 400 fantasmas, eu acho que, primeiro, ele sabe que existe isso, que existe a lista, porque eu não acredito que a Polícia Federal fosse brincar com coisa de tamanha seriedade, né, que uma superintendente, um delegado, ou seja, quem for que participou pela Polícia Federal dessas investigações, iam inventar 400 nomes que estariam ganhando dinheiro lá na Secretaria de Saúde sem trabalhar. Mas eu acho que o Flávio sabe disso, o governador sabe disso, e o que é que ele quer? Ele quer que seja apresentada a lista, e assim que tomar conhecimento dessa lista, penso que ele vai passar a régua, né? Se não nos 400, mas na grande maioria, que é aqueles que não efetivamente não prestam serviço, né? Que eu não sei também se bem que eu estou dizendo que são 400, né? E se são 400 fantasmas, tem que tirar todo mundo mesmo. Tira-se todo mundo e depois faz um processo seletivo para botar lá quem realmente conheça da área. Então eu estou achando que ele está cobrando essa lista, porque ele primeiro sabe que existe, e segundo ele quer fazer assim, tipo como se fosse uma ofensiva contra a bandalheira. E como é que ele faz a ofensiva contra a bandalheira? É demitindo, é botando para fora dessa folha santa esses 400 fantasmas. Robert, eu também tenho um comentário muito importante a respeito desta operação, que aliás foi uma bomba, né, estrondosa que caiu sobre o Palácio dos Leões, né? Nós já estamos na segunda semana e os estragos são irreparáveis, né, com sérios danos, né, à pessoa do governador, né, que causou uma mácula. Ele que, né, se gabava de ser estadista, uma pessoa que não tem nada que pese contra a sua vida pública, né? Mas existe um escândalo, né? Existe uma operação da Polícia Federal com apoio do Ministério Público, né? Da CGU, de órgãos federais seríssimos, né? Nós temos que destacar, né, que não é uma polícia, né, política, como nós somos acostumados a ver, né,
haver nessa atual administração, né, em que pessoas são perseguidas, né, pessoas são patrulhadas, né, pessoas são grampeadas, enfim, são órgãos sérios, né, envolvidos numa operação que pegou uma quadrilha roubando o erário público, né. Nós temos hoje, tivemos acesso às informações da operação que 4 pessoas, né, da total, vamos dizer assim, relação do governador, né, e do secretário Márcio Gerri, como a secretária Rosângela Curado e mais 4, né, tiveram a prisão prorrogada, né. E também, Robert Lobato, nós tivemos acesso ao depoimento de um empresário, né, e o depoimento desse empresário, ele causa susto no Palácio dos Leões, porque ele confirmou, né, todo o esquema de pagamento, né, de verba pública do governo, né, verba pública do Estado do Maranhão para fantasmas. Então é isso, né, uma boa tarde, quero saudar os nossos ouvintes, né, do Espaço Capital na Rádio Difusora M 680. Um abraço a todos, uma boa tarde. É isso aí. Então, o que o Ricardo estava falando há pouco aí é a respeito do depoimento, né, do empresário Antônio Nogueira, que ele é sócio proprietário da Quality Serviços Médicos Limitada. E ele falou, ele realmente no seu depoimento, ele confirmou pagamentos de funcionários fantasma aí via Secretaria de Saúde, né? Está lá nos autos, né, da Justiça Federal, que nesta segunda terça-feira prorrogou a prisão preventiva de mais 4 pessoas, entre as quais a ex-secretária adjunta da Saúde, a Rosângela Curado, e a situação vai se complicando, porque existe aí a possibilidade, caso essa prisão seja transformada de temporária em preventiva, há quem diga que a ex-secretária adjunta esteja disposta, inclusive, a aprofundar nas informações no que viria a se configurar numa delação premiada, né? Informações não oficiais dão conta de que a família dela está muito angustiada, né? O que é natural, o que não poderia deixar de ser diferente, que ela mesma está num estado de depressão muito forte, né? Imagina uma pessoa que tem uma vida pública, que tem uma relação social e política muito intensa, como é o caso da Rosângela, de repente ser colocada numa situação dessa magnitude, né, dessa gravidade, que é ser presa pela Polícia Federal, acusada de malversação de recursos públicos no governo do senhor Flávio Dino. Lembrando que o ouvinte pode participar através do telefone 3222-5311 ou 3214-3928. É só ligar que nós estamos aqui para atender, para fazer essa interação com os nossos ouvintes. E aproveitando, mandando um alô especial, um alô fraterno ao nosso amigo Neto Cruz, contador, blogueiro também, ali de Passo do Lumiar. Deixamos aqui nosso abraço, o nosso alô. Neto, melhoras, Neto. Que está inclusive aí se recuperando aí de um acidente, né? Diz que caiu de moto e andou ralando o joelho, mas tem gente que diz que aquele tipo de arranhão no joelho seria de outra natureza e não queda de moto. Isso é o que dizem, viu, meu amigo Neto Cruz? E também para nossa amiga Cristiana França, grande abraço para nossa amiga jornalista e blogueira, para nossa amiga Mônica Alves, também jornalista e blogueira, que em breve vai estar de volta com a gente aqui, se Deus quiser. A Glauciane Pedroso, também jornalista, não é blogueira, mas é assessora de imprensa. Matias Marinho, nosso amigo e assessor de comunicação ali da Prefeitura de São José de Ribamar, né, que tem feito um bom trabalho ali ajudando o prefeito Luiz Fernando.
E legitimou nosso amigo Ludwig Almeida, também, que é digno aí de nosso abraço fraterno. Mas eu estou aqui, como eu tinha dito para vocês, com o engenheiro, ele é engenheiro eletricista, mas é especialista também, dentre de outras áreas, especialista em trânsito. Coordenador, eu acho que é isso, né? Não sei se é coordenador, nomenclatura, coordenador do Observatório do Trânsito. Né? Uma pessoa que conhece trânsito, que conhece a questão, uma pessoa que, quando é para tratar desse assunto aqui no Estado e, sobretudo, aqui em São Luís, sempre é lembrado, sempre é chamado para tratar do assunto, que é um assunto, diga-se de passagem, que além dele ser do nosso cotidiano do dia a dia, né, seja você que tem um carro, você que tem uma moto, você que tem um veículo automotor qualquer, e o próprio pedestre está nesse contexto do trânsito, que no Brasil se tornou uma verdadeira guerra, um verdadeiro, em certo aspecto, pelos números até de genocídio, porque morre muita gente por ano de acidente, vítima de acidente ou qualquer infração relacionada ao trânsito. Então eu desejo aqui boa tarde para meu amigo Francisco Soares, Chicão. E Chicão, para a gente começar, teve recentemente uma matéria do jornal Folha de São Paulo, que traz os números de acidentes de trânsito no país, e onde chamou a atenção, evidentemente, nós por sermos maranhenses, que é o fato do Maranhão ser recordista em acidente de trânsito em relação à moto. Como é que tem esse número? Como é que é essa estatística? O que é que tem sido feito para evitar isso a nível de Brasil e, sobretudo, a nível de Estado? Fala para a gente mais ou menos sobre essa estatística, sobre essa guerra que é o trânsito do Brasil e aqui no Maranhão em particular. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui com os senhores nessa programação de rádio AM, que tem a grande vantagem de entrar nos rincões mais afastados do Estado, né? É um público importante para a gente falar, porque a gente sabe que está falando ao condutor da motocicleta, não é? Aquela pessoa que está desamparada nos diversos rincões do Estado. Então, essa tua pergunta ela é muito interessante, porque, infelizmente, quando a gente trata de estatísticas, é que a gente percebe a fragilidade do nosso sistema de trânsito, né? O Brasil padece, entre tantas outras coisas, de ausências de bons números. Não temos números confiáveis. Não porque se sabote os números, não porque se fraude os números, mas porque não existe uma metodologia, não existe uma sistematização adequada para que a gente possa tratar de uma forma inteligente as informações que chegam do sistema de saúde, do sistema de indenizatório, do sistema previdenciário, das delegacias, do SAMU, né, do DataSUS. Então, infelizmente, há uma falta de tratamento estatístico, científico adequado. Então, os números são complicados. Para você ter uma ideia, essa pesquisa aí que foi divulgada na Folha de São Paulo, Isso. E que foi da Ambev, se eu não me engano, não é? Isso. Ela mostra o Maranhão com 23 mortes por ano por grupo de 100 mil habitantes. Ora, se essa pesquisa for verdadeira, e que deve ser, eu não estou aqui nem para negar e nem para confirmar. Isso. Né? Mas caso seja verdadeira, ela assusta, porque nós trabalhávamos com números grandes, gigantescos, em torno de 12 mortes por grupo de 100 mil. Mas se a Ambev estiver correta, estaria se morrendo aqui só por motocicletas mais do que todo o conjunto de mortes que se tinha no Maranhão, em torno de 1.600, 1.700 mortes. Então são números assustadores, né? São números de uma grandeza
impressionante. A ONU, através da Organização Mundial da Saúde, decretou essa década de 2010 até 2020 como a década que todos os países Interessante. Quer dizer, de 2010... deveriam tratar essa morte do trânsito, porque se trata hoje como uma questão de epidemia mundial. Você foi até mais além, porque você colocou isso como um genocídio. Isso. E não deixa de ser, porque nós estamos falando de 45 mil pessoas por ano. Então, ao longo dos últimos 10 anos aí, oficialmente teria em torno de 450 mil, considerando os que morrem e que não entram na estatística. Por exemplo, aquele acidentado que vai para o hospital e morre no 3º ou 4º dia, ele morre e ele é a causa-morte, parada cardíaca, falência múltipla de órgão. Ele não é dado como morte do trânsito. Então essa conta chega aos milhões. E chegando aos milhões, a gente pode sim tratar como genocídio. Infelizmente. Olha só, e outra coisa que chama a atenção, Chicão, dentro dessa estatística aí lamentável, né, que é o número de vítimas aí de trânsito, na outra ponta tem a questão, digamos, a questão de recursos, né? Porque o que a gente vê? De todas as polícias responsáveis por trânsito, ou polícias, ou instituições ligadas a trânsito, instituições públicas, tipo, vou dar exemplo, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, os batalhões de trânsito nos estados, onde tem batalhão de trânsito, os DETRANs, as polícias municipais de trânsito, as guardas, esses guardas aí os agentes agentes de trânsito, que é mais do município. Isso aí tudo deve gerar, em termos de multa, digamos assim, e olha que eu não estou falando de IPVA, que eu também não, que depois eu queria que tu falasse para mim se IPVA tem alguma ligação com política de trânsito, efetivamente, ou é uma coisa que o Estado arrecada para fazer o quê com dinheiro de IPVA. Mas a questão da Polícia Rodoviária Federal, os DETRANs e aí os agentes de trânsito, através dos municípios, deve ter uma monta de recursos altíssimo. E o que é feito disso? E quais são as políticas que são feitas através da política pública, educacional, para evitar, ou pelo menos dirimir um pouco esses números de acidentes de trânsito? Olha, Robert, o Brasil, anualmente, o Estado brasileiro, anualmente, arrecada alguma coisa próxima de R$1 bilhão de todas as multas. Né? Tudo que você imaginar de multa dá em torno de R$1 bilhão. 5% desse R$1 bilhão vai para o fundo chamado FUNSET, certo, que é um fundo de segurança e educação para o trânsito. Né? É um fundo gerenciado pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Certo. E o DENATRAN, todos os anos, padece do mesmo mal. O governo federal contingencia 100% o FUNSET. De forma que o Fundo Nacional, que deveria suportar os investimentos em educação e segurança para o trânsito, né, eles nunca são aplicados porque estão sendo contingenciados para gerar superávit primário. Para que o Brasil quer superávit primário? Para poder pagar os juros da dívida interna, que ninguém mexe, isso é um vespeiro. Isso. Mas o Brasil precisa garantir isso aí, porque você sabe que existe um grupo de instituições bancárias que tem a prerrogativa de trabalhar com esses títulos da dívida, e se você não mexe nisso do jeitinho que eles querem, no outro dia o Brasil é rebaixado aí pelas agências de risco. O que para o país é uma catástrofe. Você vê que quando estava querendo fazer a mudança de governo no Brasil, o Jornal Nacional todo dia dizia: agência mude, rebaixou. Isso é ruim, porque isso afasta o investidor. Então, no Brasil, para fazer superávit primário, estamos fazendo isso à custa da vida do povo brasileiro nas nossas ruas. Exatamente. É duro de dizer, mas é a verdade. A verdade é essa. Chicão, então, pois não, Ricardo? Não, continue. Eu sigo logo após a pergunta. Então, desse 1 bilhão que vai anualmente de receita de multa, 5% seria para o FUNSET, só que nós temos um contingeamento ao longo dos últimos 10 anos. Hoje o FUNSET teria como R$4 bilhões para ser aplicado. Distribuindo isso nos 5 mil municípios, daria uma grana boa para os municípios se corrigir. Né? Então, assim, e o restante vai para onde? E o restante, e os 95%, vão para os erários federal, estadual e municipais. E quando chega no erário, não tem destinação temática. Pode ir para qualquer outra atividade
que o Estado precise arcar. Não é? Eu digo Estado como uma forma geral. Então, algumas exceções, não conheço todas, mas aqui, por exemplo, no município de São Luís, esse recurso oriundo das multas alimenta um fundo municipal que ainda permite que a Secretaria de Trânsito e Transporte ainda possa fazer alguma coisa. Porque é uma das poucas cidades em que há uma transferência desse recurso para o fundo municipal. A maioria não há. Vai direto para o erário, e lá do erário é a briga de foice entre os gestores. Quem tiver mais prestígio político engorda o seu orçamento e os outros que se virem. Agora, é um erro. Isso, para mim, é uma perversidade inominável. Porque você está tirando esse recurso da multa, que é o resultado do esforço legal para punir o mau condutor. Não é à toa que se diz que no Brasil existe uma indústria de multa. Isso. O administrado, ele diz isso intuitivamente, mas existe um fundo de verdade. Eu não quero, com isso, jogar lama na minha própria área de trabalho. Eu não quero lamear. Pelo contrário, eu acho que isso é um exame intelectual de autocrítica. Porque não foi eu e não foi meus amigos e não foi desse ano que se instituiu esse sistema e se fez a configuração dele. O Sistema Nacional de Trânsito, ele acaba sendo um sistema de arrecadação por um motivo muito simples, que não depende da vontade e nem da moral e nem da ética do gestor. Depende da estrutura que ele foi montado. Ora, eu tenho um sistema que só tem uma fonte de receita, qual seja a multa. Então, se eu tenho um Sistema Nacional de Trânsito que só opera com a receita oriunda da multa, como é que eu posso convencer alguém que eu vou querer que a cada ano que passe eu multe menos? Que a minha atividade educacional, de sensibilização, não é? Ou até de intimidação, porque também é correto, é um esforço ostensivo das polícias, que eu chegue a multa zero. Porque se eu tenho um sistema que trabalha com a perspectiva de a longo prazo zerar as multas, como é que fica a perspectiva de longo prazo desse sistema de se manter, de suportar o seu e de se custear? Então não tem jeito, Robert. Então esse sistema, por força de sobrevivência, ele tem que aumentar o número de infrações. Então, a gente diz que por conta disso, ele é uma indústria de multa. Isso. Não é? Por mais bem intencionado que ele seja. Falta colocar nesse sistema entradas, inputs, alimentações a partir do que o sistema tem de bom. E o que é que o Sistema Nacional de Trânsito pode ter de maior contribuição à população brasileira? Evitar a morte lá na ponta, evitar os prejuízos contra o teu patrimônio privado, contra o patrimônio público, batidas, mortes. Então, toda vez que alguém lá na ponta se beneficiar disso, o sistema deveria ser alimentado. Eu vou dar um exemplo. O Brasil tem um custo hoje estimado de 50 bilhões de reais por ano na saúde, na previdência e nas indenizações. Se o Sistema Nacional de Trânsito conseguir melhorar isso e reduzir pela metade, você vai ter aí um custo evitado de 25 bilhões. E por que esses 25 bilhões não alimentam o Sistema Nacional de Trânsito? Isso. Porque não foi previsto isso. Nós hoje operamos financeiramente, o nosso orçamento depende do grau de desordem. Quanto mais desordem tiver, quanto mais caos tiver, quanto mais gente estiver fazendo multa e eu tiver flagrando essas multas, mais receita para você. Está errado. Eu tenho que alimentar o sistema com esforço legal, com a receita das multas? Sim, tem. Lógico. Mas eu tenho que pensar que a longo prazo ela vai zerar. Pelo menos utopicamente, exatamente, é uma receita que zera ao longo do tempo. E utopicamente, a morte zero no trânsito é uma receita que deveria vir do benefício disso. Se eu tenho morte zero, eu tenho um custo evitado gigantesco lá na área da saúde. Então isso deveria manter o sistema de trânsito, para ele perder a conotação de arrecadação. Porque fica tudo só naquela conotação da fura arrecadatória. Claro. E o sistema ele tem que ser virtuoso. Isso. Ele tem que ser harmônico. E ele tem que se alimentar pelo que ele faz de bem. E não pelo que ele pune do que se faz de errado. Isso. Essa visão eu combato, precisamos superar. É uma questão de sobrevivência a longo prazo. Agora, internamente no sistema, as pessoas não gostam que se fale isso.
Parece que é enfiar o dedo na ferida. Eu acho que a ferida, ela tem que ser exposta. Ferida que você cobre muito, ela infecciona. Chicão, você tem mostrado aqui dados importantes, né? A questão do trânsito matar muito, né? A questão do dinheiro arrecadado por multa, né? A questão também de não gerar soluções, né? Que a longo prazo o Brasil parece que vai chegar a uma explosão, né? De morte, né? De acidentes, enfim, vai uma série de danos. E eu te perguntaria, como você vê a questão do trânsito local aqui de nossa cidade? Antes de começar a entrevista com você, que eu falava em off, a questão da permanência de um secretário municipal, já acho que há mais de 20 anos, o Cândido Barros, parece-me que só ele, né, entende de trânsito, parece que só ele sabe as curvas, os meandros, as entradas e saídas, né, dos trânsitos de São Luís, né. Eu vejo muito aqui, eu gosto de tirar foto da cidade, eu vejo muita gente sendo desrespeitada nas faixas, quando existem faixas de pedestres, né, ali em frente à rodoviária de São Luís, há algum tempo tinha uma passarela, a única de São Luís, e nós não temos, né? Enquanto você fala de impedir acidentes, né, de mortes, né, por acidente, nós não temos nada voltado para evitar, né, com relação a locais de grande fluidez, no caso, ali seria um ponto, né, de existir, mas o que a gente vê é que tiraram, né? E eu te pergunto, assim, eu não entendo por que o Cândido Barros, o secretário, entra governo, sai governo, e ele continua. Bom, essa é uma pergunta complicada, porque... Tem um ouvinte na linha aí? Bora ouvir que logo o ouvinte aqui, Chico, depois você volta aí para comentar aí essa pergunta do Ricardo Santos. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é o Olímpio. Oi. Oi, eu queria ouvir o entrevistado falar a respeito do seguinte. Quem está falando, por favor? Oi. Quem fala? Oi. Quem está falando? É o Olímpio. Ô, Olímpio, pois não? Não, eu queria tratar com o entrevistado, eu queria comentar o seguinte. Muito se fala em baixar os acidentes de trânsito, as vítimas e tal, né? Tudo isso em cima do condutor, né? Existem as pessoas, por exemplo, a multa do farol. Essa multa do farol não tem nada mais do que a finalidade de arrecadar dinheiro. Isso aí faz sentido lá nos estados onde tem cerração, neblina. Aqui no estado nosso isso não existe. E o Código de Trânsito, inclusive, já previa isso, já previa desde o Código Velho, né? De andar com o farol ligado, quando é possível a cerração. Então, por exemplo, se um policial rodoviário, eles ficam agora multando as pessoas de dentro da guarita. Ou seja, se você passa com o farol apagado, eles deram o poder para o agente lhe multar sem ir parar. Ora, você pode estar com o farol apagado porque você está com problemas no sistema de iluminação todo do veículo. A partir do momento que um policial lhe multa à distância, supondo que você está com o farol apagado, você na verdade pode estar sem luz de freio, sem seta e pode ocasionar acidentes gravíssimos adiante. Isso não se pensou, só se pensou na arrecadação, né? Só para exemplificar também mais, as autoridades de trânsito, os gestores, eles não têm responsabilidade. Só quem paga pela suposta irresponsabilidade é o condutor. Eu vou já lhe dar um exemplo aqui rapidinho. Faixa de pedestre apagada, não apaga da noite para o dia, nem de uma semana para outra. Por que está apagada? Tem multa em cima de quem? Isso. Do gestor? Do gestor irresponsável que não manda pintar a faixa de pedestre? Não tem multa, não tem nada, então deixa apagado. Não pode salvar a vida, a faixa de pedestre é elegível e não pode matar apagado. E aí não se faz nada. Eu queria que ele comentasse em cima disso. Primeiro, das leis e normas de trânsito com a finalidade única e exclusiva de se arrecadar, como no caso do farol. E outras da irresponsabilidade do gestor. Eu chamo de irresponsável mesmo, porque o cidadão, quando recebe uma notificação, ele já é chamado de infrator antes de se defender. Então, o mínimo que a gente pode chamar o gestor, como aqui em São Luís, que deixa as faixas de pedestre apagadas, semáforos meses sem funcionar, é de irresponsável.
Eu gostaria de ouvir o ponto de vista do entrevistado. Obrigado pela participação. Obrigado, Olímpio. Vou passar agora aqui a palavra aqui para o Chicão. O Olímpio, Chicão. Olímpio, eu estou lembrando desse nome, estou lembrando... Eu acho que você fez uma intervenção quando fazíamos um programa no Ministério Público ali na Rádio São Luís no sábado, não foi isso? Eu acho que você fez uma intervenção e eu vou novamente aqui te responder bem tecnicamente, porque eu percebo que você é uma pessoa que tem conhecimento técnico da área. Bom, olha, Olímpio, ninguém gosta de ser multado. Eu detesto ser multado. Eu sou conselheiro de trânsito, sou vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito. Eu estou há 8 anos aí no Conselho, sou membro da JAR da Polícia Rodoviária Federal e eu detesto ser multado. E eu sou. Não porque eu queira descumprir, mas o descumprimento de uma regra no trânsito, ela é uma coisa que não se pode evitar. Não é pela minha vontade, não é pela minha displicência. Não, às vezes você comete erros, você está aqui no trânsito que você tem que tomar decisões em segundos, você perde o time e entra errado, avança um sinal, né? Ninguém. O que não se pode é agir constantemente de má fé. Não é verdade? Agora sim, ninguém gosta de ser multado. Eu não gosto. Mas, se você me perguntar, Chicão, se você tivesse poder para acabar com a multa, acabaria? Eu digo, não. Porque o esforço legal é importantíssimo. Mas, Chicão, você está dizendo aí que o Sistema Nacional de Trânsito é uma indústria de multa? É, mas pela concepção de origem dele. Não quer dizer, porque ele tem esse erro de origem, que a gente não vai aplicar multa. Se não aplicar multa é pior, porque a desordem aumenta. Ok? Agora, eu sou contra, Olímpio, é que essa receita oriunda da multa não venha 100% para a melhoria, para garantir a faixa de pedestre sempre pintadinha, como você está dizendo, não é? Para garantir uma passarela. São Luís não tem uma passarela. Exatamente. São Luís não tem uma passarela, não é? Para garantir que o bolso da pessoa que é flagrada cometendo uma desconformidade no trânsito, né, não seja em vão, não seja só um mecanismo de arrecadação. Ele tem que ter um efeito didático, aquela pessoa tem que sentir que ele errou, mas que o sistema está atuando para melhoria, não é? E isso realmente não se tem. Não se tem. E talvez não se tenha amanhã, nem ano que vem, nem daqui a 10 anos. Isso é um trabalho lento, gradual, aonde pessoas precisam se educar conjuntamente. Tanto o lado que garante o esforço legal, que são os fiscais, as autoridades de trânsito, como também o administrado, não é? Eu concordo contigo e sou contra. Lá no Conselho Estadual de Trânsito, quando algum colega conselheiro se refere ao processo que chega lá como infrator, eu digo, não, o infrator é só depois que o recurso transitar em julgado. A priori não é infrator. É como você não pode ser tratado na justiça como criminoso, ou assassino, ou ladrão, antes de ser julgado até isso transitar em julgado. Então, você pode, né, até por uma questão de civilidade, e eu sempre trato como administrado, como o recorrente, como, né? Então a gente tem que ter esse tratamento muito respeitoso. O poder público, mais do que todo mundo, tem a obrigação de respeitar o cidadão. Não se pode sair aí atribuindo que o cara é o infrator. É infrator depois que se comprovar, em último grau de recurso, que ele cometeu infração. Até antes disso, ele é um recorrente, né? Ele é um administrado que está sendo acusado de ter cometido uma infração. Ok? Não sei se eu atendi a... Eu acho que o negócio da passarela também, fogou na passarela, não foi o que ele falou? Foi duas questões, esse negócio da faixa de pedestre e da iluminação, e das iluminações aí do farol, né? Ah, sim. Que negócio, veja bem. Que aqui não tem serração. Veja né? bem. Tudo que está ali no trânsito como infração, ele também não cai de paraquedas. Existe o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que é o órgão máximo do trânsito no Brasil. Ele tem as câmaras técnicas, são profissionais gabaritados, até que prove o contrário, né? São as melhores cabeças do Brasil, são chamadas para atuar nessa câmara técnica, ali eles estudam, se dedicam, não é? E o resultado desse entendimento da Câmara
vira algum procedimento que, se não for cumprido, seria uma infração. O uso do farol, dia que os carros americanos e europeus vêm com aquela faixazinha de LED, no Brasil agora é obrigatório, não é? Realmente, ninguém gosta de levar uma multa porque esqueceu de ligar o farol ou porque a lâmpada estava queimada, que por si só já é um item de infração, equipamentos de segurança queimados, né? É como também o cara que dá um prego de gasolina na rua. Eu vejo aí, há uma complacência no sentido positivo. Estou cansado de ver agentes de trânsito ajudando a empurrar carro de prego, pane seca, quando deveria ali dar era uma multa. Né? Porque, mas eu tenho culpa? Tem culpa. Se o carro... Imagina um piloto de avião que no meio do trajeto dá uma pane seca. Ele errou o planejamento dele. O motorista não pode errar esse planejamento. É isso aí. Nós vamos chamar um intervalo aqui em cima das 17h45. Daqui a pouco a gente volta novamente aqui com Francisco Soares, nosso amigo Chicão, para tratar do assunto e sobre o Maranhão, inclusive, Detran e outros assuntos mais. Esta é a Rádio Difusora AM, 680 kHz, ZYH 885, emissora do Sistema Difusora de Comunicação de São Luís para todo mundo. Fique ligado, daqui a pouco tem mais na sua Difusora AM 680, a poderosa. Difusora. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, aqui na sua Difusora M, tem Oswaldo Maia, apresentando Passando a Limpo. Não perca! Reforma da Previdência? Sim, reforma da Previdência. Você vai ser contra você mesmo? Como assim? Por conta dos privilégios, a Previdência gasta mais do que recebe. E para cobrir isso, o governo tira dinheiro da segurança, da saúde e da educação de todos. Aí não. Pois é, ou muda para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo, ou logo logo a Previdência quebra. Reforma da Previdência. Contra os privilégios, a favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e progresso. Progresso notável está sendo feito no tratamento para o HIV. Essa é a avaliação do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/AIDS, UNAIDS. Um novo relatório lançado nesta segunda-feira mostra que o acesso ao tratamento cresceu significativamente. Segundo o documento, no ano 2000, apenas 685 mil pessoas vivendo com o HIV tinham acesso à terapia antirretroviral. Até junho de 2017, cerca de 20 milhões e 900 mil tinham acesso a medicamentos que salvam vidas. Para o UNAIDS, um aumento tão dramático não poderia ter acontecido sem a coragem e determinação de pessoas vivendo com HIV, exigindo seus direitos, apoiadas por compromisso firme, financeiro e liderança forte. O chefe do UNAIDS, Michel Sidibé, disse que muitas pessoas não se lembram que no ano 2000, apenas 90 pessoas vivendo com o vírus na África do Sul eram tratadas. Atualmente, o país tem o maior programa de tratamento no mundo, com mais de 4 milhões de pessoas. O documento do Programa da ONU destaca ainda que o aumento no número de pacientes sendo tratados está mantendo mais pessoas com HIV vivas e bem. Segundo o relatório, pesquisas científicas mostraram que pessoas vivendo com HIV que estejam em uma terapia antirretroviral efetiva têm probabilidade até 97% menor de transmitir o vírus. Segundo o programa, os desafios agora são garantir que 17 milhões e 100 mil pessoas que precisam de tratamento, incluindo 919 mil crianças, possam acessar os medicamentos e colocar a prevenção no topo da agenda da saúde pública, especialmente em países onde o número de novas infecções por HIV estejam subindo. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelbert. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Estamos de volta na sua Difusora AM, a poderosa. Difusora. Participe e compartilhe essa forte audiência. Programa Espaço Rádio Capital. Estamos de volta às 17 horas e 50 minutos com o programa Espaço Capital, que hoje aqui recebe a participação muito especial de Francisco Soares Chicão, especialista em trânsito. E o Ricardo Santos tinha, no bloco anterior, feito uns questionamentos para o Chicão. Se você quiser fazer aí o resgate, Isso, Ricardo. Justamente. Chicão, eu estava perguntando aqui em off ainda acerca da permanência do secretário municipal Cândido Barros. Parece-me que ele já vai fazer mais de 20 anos, né, que apenas ele parece conhecer, né, o trânsito aqui de São Luís, e nós temos áreas, né, que falta faixa de pedestre. Nós tínhamos apenas uma passarela, né, antiga, que conseguiram retirar ali de frente a rodoviária de São Luís, que é um local de bastante, né, movimentação, pedestres querendo atravessar toda hora. Mas, Chicão, uma das coisas que eu fico me perguntando é a respeito desses excessos de multas. Eu vejo muitos caminhões guinchos, né? Eu vejo, assim, outro dia eu estava ali em frente à biblioteca do Selma, e só numa tarde eu vi para mais de 10 carros serem guinchados, né? Eu fico me perguntando, para onde vai essa movimentação? Esse dinheiro? Nós não estamos descaradamente sofrendo de uma, vamos dizer assim, de uma indústria de multa? Não tem alguém lucrando alto com essa prática de guinchar, de tirar os carros? Porque se nós formos avaliar, formos perguntar, como eu não acreditei que tantos carros, né, eu acredito que estavam errados para que fossem guinchados da forma que estavam, próximo a uma universidade particular. O fato é que eu vejo que isso tem crescido e deve movimentar outra indústria que chegou aqui na cidade, essa indústria aí. Olha, isso é uma questão muito delicada que nós vamos tratar, porque eu conheço os meus ouvidos, os meus pares, e sempre que a gente fala desse assunto, dá a entender, Chicão é contra, Chicão é do contra. Não é. A gente precisa entender a questão do trânsito com as suas nuances, não é? São Luís é uma cidade muito pequena, com ruas estreitas, caixas são estreitas, né? E que tem muitos carros. A nossa frota hoje aqui em São Luís, só de motocicleta dá mais de... Motocicleta e motoneta dá mais de 120 mil. Nós temos quase 500 mil veículos em São Luís. Então não tem espaço. Quando você vai para a universidade, para um supermercado, para um shopping, que são os polos geradores de tráfego, ou de trânsito, como queiram, né, você percebe que não tem lugar para estacionar. Então, carro é a melhor coisa do mundo, principalmente quando você compra e Sim. sente o cheirinho de novo. Agora, carro é a pior coisa do mundo quando você quer parar e não tem onde. Aí vira um estorvo. Vai fazer o quê? Onde estacionar, né? Você vai botar o carro na costa? Não tem. Então, o que acontece? São Luís tem muito carro e pouco espaço. As pessoas são levadas, evidentemente, a estacionar aonde der. Esse aonde der é o jeitinho e o atrevimento brasileiro. O brasileiro, ele não só tem um jeitinho, mas ele é atrevido, ele gosta de pagar para ver. Então ele bota o carro lá e esperando que o agente venha, aí ele conversa e tal, né? Mas ultimamente, depois que esse serviço aí foi terceirizado para uma empresa privada, VIP Leilões, o pessoal fatura mesmo. Fatura e não quer saber de conversa. Leva o carro. Tem que ter o acompanhamento do agente. Depois que o carro entra no guincho, acabou. Não vai voltar, não tem mais como voltar. E são caríssimas as taxas, né? Coisa de R$400 por carro, dependendo do modelo, creio eu. Como é que... Olha, eu sou contra esses valores. Eu tenho reclamado isso no Conselho Estadual de Trânsito, até porque se eu pegar o meu carro e contratar um guincho privado,
para me levar meu carro de qualquer lugar da cidade, eu vou pagar em média aí um carro pequeno R$100. Olha só. A VIP cobra 400, sei lá, mais do que isso, né? Então, é um serviço público terceirizado, deveria estar submetido a um preço público. Com certeza. Então, e se for atrás aí, alguém está ganhando dinheiro por isso, por atracar com essas coisas, você pode ter certeza. Chico, eu estou aqui com outro ouvinte na linha, boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Opa, boa tarde, é Augusto César. Oi, Augusto César, pois não? Beleza. Essa questão é muito polêmica, né? E é essencial para a questão do funcionamento da engrenagem urbana, não é? É a questão do trânsito. A gente trabalhou um pouquinho, quando do DMT a gente conhece pouco, né? Mas conhece e se preocupa como demais. Só dizer para o amigo Chicão, Canidé, na verdade, não está 20 anos, já vai fazer 30 anos. Porque, olha, quando eu trabalhei no DMT em 88, na gestão do Jacques, eu já estava lá como assessor de Pádua, né? Nazareno. Então, ele era o superintendente de trânsito na época. Isso. Né? Então, ele já está no trânsito, aí vai fazer 30 anos, vai em 2018. Aí, depois do Pádua Nazareno, ele assumiu, né? Aí veio Tadeu Conceição Andrade, veio Tadeu Palácio, né? 2 vezes. Né? Isso. E aí veio o Castelo, ele lá, todo o tempo. Mas o problema da cidade, como você colocou, é o problema também estrutural, a questão arquitetônica, ruas estreitas, enfim, mas eu acho que é interessante, o que São Luís não funciona, é o plano diretor. Porque cada vez que aumenta um novo estabelecimento comercial, ou uma repartição pública, uma instituição no centro antigo de São Luís, que foi construído para charrete circular, e não veículos, carros, né? Então, aumenta o número de veículos circulando e a necessidade de estacionamento, né? Então, há um desordenamento aqui, uma desordem na cidade, não é? É o que eu vejo. Porque essa coisa só de fazer multas e multas, sinais, barreiras, enfim, né? Aparelhos eletrônicos aí, eu acho que não funciona. Tem que se pensar na mobilidade, né? É o que não se faz aqui, e nos transportes de massa. Porque a partir do momento que tiver transporte de massa, com certeza muitas pessoas vão deixar o carro só para o lazer, o que acontece nas grandes cidades, né? Isso. E São Luís, infelizmente, não demonstra ter essa tendência para transporte, mas teve aí o VLC aí, que foi um ato político de um prefeito, e ficou aí jogado, como diz, para as cobras. Isso. Mas eu pergunto para ele como ele vê essa questão de criação de vias aqui expressas aí para fuga do trânsito e mobilidade e que não funcionam. Por exemplo, se você olhar no horário de pico aqui da Beira-Mar, lá para a Avenida Ferreira Goulart, que ela contorna a Irinha, saindo lá da Rua das Janças, você não vê um carro transitando. E ela foi feita com esse fim, gastaram milhões, inauguraram com festa, com banda baiana, enfim, a gente não olha carro rodando. Se você olhar o Quarto Centenário, que era um projeto, era do jeito, alteraram para a condição de gastos, suprimir gastos e comer o dinheiro do orçamento, do valor da obra, que passa mais à frente do Sara, e muita gente não sabe pensar que a frente do Sara é aqui para a Avenida Luz Rocha, não é, ali é o fundo. Quando ele foi feito, já foi pensando nessa avenida, que é o projeto do tempo de João Batista Figueiredo, do DNOS Ministério do Interior, essa avenida que chamaram agora Quarto Centenário, que ela vinha acompanhada do Promorá, que era conjunto de casa aí no litoral do Rio Anil. E também não fizeram, como era do projeto. E hoje a entrada, muita gente passa aqui, ó, nesse horário o trânsito está engarrafado aqui na Avenida Acabou, as pessoas querendo fazer o acesso pela Via Luz Rocha para sair lá ali na Franceses. Tá? E o pessoal sai daqui da Bandeira de Búzios e passa de ponte da entrada da Quarto Centenário, que é entre esses 2 postos de gasolina aqui na entrada da Difusora, onde pegou um fogo num veículo hoje, uma Kombi, e a entrada é ali, ninguém entra. Você olha para Quarto Centenário, não tem carro rodando. Então, a Ferreira Goulart, a Quarto Centenário e a Via Expressa, investiram muito dinheiro lá, alteraram o projeto e não tem carro circulando. Como é que ele vê essa coisa aí? Ok, Augusto. Obrigado aí pela participação, amigo. Olha, Augusto, para mim, governar é definir prioridades. Não é? O dinheiro não dá para fazer tudo, então a gente tem que ter muita parcimônia onde nós vamos aplicar aquele dinheiro. Eu concordo contigo
que essas avenidas aí que você citou, elas são praticamente desertas por uma questão de segurança pública. Não é? São áreas de alta periculosidade. Eu não me atrevo a andar nessas avenidas, em hora nenhuma, em dia nenhum. Só se tiver um batedor da polícia me acompanhando. Não uso e não aconselho ninguém a usar. Né? A 4 Centenário, se minha memória não me falha, ela foi uma avenida aí que praticamente ela é um conjunto de pontes, não é? Que chegou aí à beira dos 600 milhões. Nossa Senhora, 600 milhões dá para fazer tanta coisa no trânsito que a gente nem imagina. Né? São Luís teria aí umas 100 passarelas, 100 passagens de nível subterrânea, daria para fazer milhões de coisas. VLT, implantar uma linha aí do VLT. Mas, enfim, há uma decisão do gestor de fazer aquilo que ele acha que é o importante. Mas não há um processo de planejamento adequado, né, que seja maior do que as vontades políticas dos governantes. Falta para o Maranhão um plano de Estado que supere o plano de governo. Porque se o gestor cumprir aquele planejamento de longo prazo, que vai melhorando, que vai se consolidando, e ele faz a parte dele no que der, o outro que entrar continua. Aqui não é? Cada um faz o que acha que é mais importante e, enfim, essas coisas acontecem. Então, você cria, gasta dinheiro em avenidas, em pontes e, na verdade, como ela não tem a devida segurança, as pessoas acabam abandonando. Né? Então, eu concordo contigo. Eu não faria como gestor. Né? Eu não faria. Eu acho que, na área de mobilidade urbana, você tem que ter um planejamento de longo prazo que beneficie o transporte de massa, para que as pessoas não fiquem 100% dependentes dos seus veículos. E esse transporte de massa não pode ser monotemático, ele tem que ser multimodal. Eu tenho que ter pneus, eu tenho que ter trilhos, eu tenho que ter... Por que nós não temos um sistema hidroviário de transporte aqui na ilha, São Luís? O que está faltando? Como é que funcionaria isso? Para o povo que é para o leigo entender. Você está falando uma coisa aí, de repente pode alguém achar que Chicão está viajando, Chicão está falando uma coisa que não cabe para nossa cidade. O que seria essa alternativa que você deu agora aí do viário? Robert, pouca gente fala disso, né? Mas você tem um potencial hidroviário aqui em São Luís que não está restrito ao ferryboat, a fazer travessia da Bahia. Não, você tem aqui as rias, Ria Nil, você tem a Ria Bacanga. A Ria Nil, ela poderia muito bem, a partir de um trabalho de aprofundamento ali dos canais, retirada daquela... Né, você poderia fazer um trabalho ali com a ponte de Calatatiba, subir um pouco mais, é uma ponte antiga, na época não se pensava nisso. E aquela região ali da Ria Nil, nós estamos falando aqui em São Luís, em mais de 200 mil pessoas que seriam atendidas por um transporte hidroviário. Certo. No fundo do quintal dessas pessoas ali, recolhia esse pessoal, e deixaria ali no terminal da integração Centro Histórico, não? Centro Histórico. Um terminal da integração. Sim. Então, entendeu? Por que não se tem isso? Não é? Mas aí a maré tem hora que está baixa, tem hora que está vazia. Sim, para isso que existem os veículos overcraft, que trabalham com lâmina d'água praticamente zerada, não é? E eu poderia fazer um transporte aí com hovercraft, que não é novidade, não é segredo. A China se